século que não receberam esse tratamento de Cristo, como a igreja de Corinto, Filipos, igrejas bem estruturadas e até mesmo a comunidade cristã no seio do Império Romano, obviamente em Roma, mas que não tinha uma estrutura como de Corinto e de Filipos, mas por se encontrarem no seio do Império, também existia um fator importante sobre ela. E nenhuma dessas igrejas são citadas no livro de Apocalipse, e essa limitação às igrejas do arco menor da Ásia se dá pela importância da região. Essas importâncias são, primeiro, existem portos importantes nessa região, tão importantes que a principal rota comercial se dava no arco menor da Ásia. Então esses portos permitiam a conversação comercial do Ocidente para o Oriente e transitavam muitas pessoas por ali. Não só a sua rota comercial fundamental, vital para aquele período, como também era um grande centro cultural da época, quer filosófico ou religioso, até mesmo mais importante do que Atenas e Roma. Nem Atenas nem Roma produziu de cunho filosófico ou religioso a riqueza que há no arco menor da Ásia. Terceiro aspecto que nós temos que levar em conta é a proximidade entre essas cidades, chegando algumas a ter menos distância do que 60 quilômetros. E as suas extremidades, como Éfeso para Laodiceia, por estarem em formato de arco, também estarem bem próximas. Uma vez essas cartas chegando a esta região, elas receberiam mais força de serem divulgadas. Então, o processo de recebimento da mensagem para o mundo cristão do primeiro século seria muito mais avassalador, mais rápido do que se entregar-se de forma diferente como os apóstolos estavam tratando. Além disso, você não pode encarar essas cartas de uma leitura rígida, no que concerne a interpretação de um tratamento específico. Ou seja, o fato de Cristo se direcionar a Sardes não significa que o conteúdo dado a Sardes limita-se a Sardes. Não edifique, por exemplo, Laodiceia, Filadélfia e assim sucessivamente. Então nós temos aqui no mínimo 3 aspectos importantes da carta. Primeiro, ela trata aqueles que estão recebendo. Segundo, ela permite, pela proximidade das cidades e o contexto similar, tratar ou alertar todas as igrejas. Então as cartas acabavam que também chegava a mensagem na cidade próxima. E por fim, nós que estamos usando essa carta como um alerta ainda vivo daquilo que está acontecendo lá e que pode recair sobre nós. Basicamente, quando você lê as cartas do Apocalipse, você pode dividi-las em 3 partes. Se estivéssemos em um estudo, um seminário, um simpósio, poderíamos dividi-la até em 7 partes, mas eu ainda acho que é um exagero. 3 partes nos é suficiente. Primeira, a introdução, onde Cristo se dirige à igreja de uma forma específica, no sentido de que cada igreja ele se apresenta de uma forma distinta. Segundo, o elogio e a advertência. Então Cristo não só é pesado no sentido de repreensão ou de alerta, mas também ele elogia as características boas da igreja, sendo que 2 dessas igrejas não recebem elogio algum. E por fim, uma promessa vinculada àqueles que não só ouviram a advertência, mas botaram em prática a recomendação de Cristo. Por isso acredita-se que Cristo aqui é semelhante a um médico que está diagnosticando as enfermidades da igreja, receitando um bom remédio e prometendo uma cura rápida caso as pessoas se prestassem a praticar aquilo que ele está recomendando. Então eu acredito que não há um caminho mais decente, mais claro e firme para uma aplicação destas cartas do que levar em conta o contexto delas. Se nós não formos capazes de levarmos em conta o que está acontecendo, seremos limitados não só na interpretação, mas na aplicação daquilo que está sendo recomendado a essas cartas. Por isso eu pedi um pouco da sua paciência. Bom, por que é que Cristo está se dirigindo a Sardes e dizendo a Sardes: tem nomes de que vive, mas na verdade você está morto? Qual é o princípio disso? O que está por trás disso? Como é que os moradores, os cristãos de Sardes estão recebendo esta mensagem? Bom, Sardes, na verdade, antes do domínio romano, fazia parte do reino da Lídia. E fazendo parte do reino da Lídia, Sardes era a sua capital. Reis importantes passaram em Lídia, dentre eles, por exemplo, Cresso, que foi provavelmente o primeiro rei a cunhar a primeira moeda de ouro.
Só que em Sardes, na época da dominação grega, existia uma deusa padroeira da cidade por nome de Cibele. Cibele não era só a deusa de Sardes, padroeira, mas assim como de toda a Lídia. Só que depois da dominação grega, chega a dominação romana, e essa dominação romana do primeiro século, você vê em Sardes a dedicação de um templo a uma outra deusa que não é a Cibele, mas é Artemis. Esse templo ao qual Sardes está dedicando a deusa Artemis está com a intenção de disputar com o templo de Éfeso. Só que o templo de Éfeso, concluído, é considerado até hoje uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Já o templo de Sardes não era concluído, era enorme, mas não concluído. E aqui está um fator importantíssimo atrelado à expressão tem nome de que está vivo, mas na verdade está morto. Acredita-se que houve uma fusão, uma mistura das duas deusas. Com o passar do tempo, a deusa Artemis ganhou características da deusa Cibele. Por mais que são duas deusas, elas acabaram sendo fundidas em uma só. Por que chega-se a esta conclusão? Primeiro, basicamente na mitologia grega, Artemis é uma deusa caçadora que carrega um bastão na sua mão, acompanhada de cães e de cervos. Duas funções são dadas a Artemis basicamente. Ela é a deusa punidora das mulheres ofensoras e a deusa auxiliadora do parto. Já no primeiro século, quando você olha para o templo dos Efésios, você percebe estátuas dedicadas a Artemis que eram completamente diferentes da deusa adorada na mitologia grega. Sua vestimenta muda com alguns símbolos místicos, semelhante à deusa Cibele. Segundo aspecto, ela recebe vários seios, mais de 10 seios em volta do corpo. Mais de 10 seios em volta do corpo, que também é uma imagem da deusa Cibele. E de deusa da caçadora passa a ser a deusa da fertilidade, recebendo o nome também semelhante a Cibele, como rainha, deusa mãe e assim sucessivamente. Por que é importante isto? Porque nós não sabemos como a deusa Cibele era adorada. Então os pesquisadores compreendem que para você entender o ritual celebrado à deusa Cibele, padroeira de Sardes, você precisa levar em conta o que é chamado de mistério eleusiano. A expressão mistério eleusiano deriva da expressão Eleusis, que é uma cidade próxima a Atena. Os arqueólogos escavando essa região descobriram um enorme altar destinado a duas deusas da mitologia grega, Deméter e Perséfone. E descobrindo mais ou menos o ritual destinado a Deméter e Perséfone, sua filha, perceberam um vínculo muito grande com muitas outras religiões, como a egípcia, como a cristã, a grega e assim sucessivamente. Então redobre a sua atenção para nós aplicarmos, eu prometo que concluo, para a celebração da ceia. Quem é Deméter? Deméter é a deusa da agricultura. Toda a produção da terra na mitologia grega depende de Deméter. Deméter teve um relacionamento com o deus do Olimpo, chamado Zeus, e acabou gerando uma filha por nome de Perséfone. Perséfone é uma deusa tão bela, que todos os deuses do Olimpo disputam entre si para ver quem casa com Perséfone. Só que Perséfone, criada no Olimpo e de lá nunca saiu, parece não estar muito afim de casar-se. Um dia ela sai ao campo para colher alguns frutos e o seu tio Hades a sequestra, raptando-a e levando para o submundo. Deméter, não sabendo o paradeiro da sua filha, a sua filha não retornando, se entristece. E a tristeza de Deméter gera um desequilíbrio ambiental e a terra não gera mais o seu fruto. Os deuses, percebendo que se a tristeza de Deméter não fosse cessada, a terra não voltaria a produzir, então se reuniram e foram atrás de Perséfone e encontraram refém de Hades no submundo. Voltaram a Deméter e contaram onde a sua filha estava, e Deméter não pensou duas vezes. Foi até Zeus e pediu que Zeus intervisse nessa situação. E Zeus desce ao submundo, conversa com Hades, mas já era tarde. Hades havia dado a Perséfone o fruto da romã. Contraindo o fruto da romã, na mitologia grega, você sela casamento. Ora, mesmo enganada, Perséfone casa com seu tio. Então um trato é feito entre os deuses. Olha, ainda que ela enganada casou comigo, pertence a mim. Então farei o seguinte: Perséfone ficará o resto da sua vida a terça parte de um ano comigo. O restante do ano eu o libero para que ela volte para Deméter. Por isso que o culto de Deméter e Perséfone tem relação direta, intrínseca com as estações.
como tudo depende da produtividade do solo de Deméter, ou primavera, verão e outono, ela está com a sua mãe. No inverno ela volta para o Hades, por isso a terra não produz nada. Os iniciados a este culto, de uma forma misteriosa, da qual nós não sabemos explicar a vocês, eles tinham que passar pelo Hades, não sei de que maneira, triunfar o Hades, e quem passasse pelo Hades e triunfasse de lá, receberia a estrela e a luz. E é por isso que Cristo está dizendo para Sardes: eu tenho as estrelas, e elas estão sob o meu domínio. Quando ele olha para Sardes e diz: tem nomes de que vive, mas está morto, está fazendo uma alusão direta à cultura da época para ser compreendido. Por isso os historiadores e teólogos compreendem que a expressão morte não significa morte, mas paganismo. A expressão vida não significa vida, mas cristianismo. Como os iniciados tinham que passar pelo Hades para receber a estrela e triunfar do Hades, Cristo está usando isto, mas com a condicional que Paulo alerta aos Tessalonicenses na primeira epístola, no capítulo 4. O que Paulo diz à igreja de Tessalônica? Olha, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O culto de Deméter, Perséfone, Cibele, o de Cristo, de Osíris e Ísis do Egito, por exemplo, todos eles tratam de ressurreição. Passar pelo Hades e triunfar é uma relação direta com ressurreição. Não confunda a ressurreição com nascimento. Nascimento é uma coisa, ressurreição é outra completamente diferente. Quem nasce, nasce sem história. Quem ressurge, ressurge com o passado. Ressurgir significa voltar da onde ninguém teria capacidade de voltar, porque depois da morte segue-se o juízo. Ressuscitar é retornar do impossível. Alguém está me ouvindo? Diga amém, por favor. Ressuscitar é colocar embaixo do ponto final, fazendo ele ser uma vírgula. Ora, só que para ressuscitar no cristianismo há uma condicional clara: só os em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que não estão em Cristo não serão capazes de ressuscitar. O que Cristo está dizendo para a igreja de Sardes basicamente é isto: vocês vão ao templo, mas não são templo. Vocês se dirigem a mim, mas não estão em mim. E por não estarem em mim, para a sociedade parecem ter vida, mas fora de mim isto é inviável. E só estando em mim vocês serão capazes de viver. Para concluir, já fechei a Bíblia Sagrada. 3 capítulos caem aqui como uma luva. Quem está me ouvindo ainda, diga amém. Primeiro, capítulo 8. Segundo, capítulo 9. Terceiro, capítulo 37 de Ezequiel. Redobre a atenção, por favor. Eu disse que esticaria a introdução para aplicar de uma forma mais decente. Redobre a atenção. Capítulo 8 de Ezequiel, a epígrafe do texto, que não é bíblica, mas é do tradutor, é perfeita. Ele diz: abominações cometidas no templo. Abominações cometidas aonde? No templo. A cada brecha que Ezequiel é conduzido por Deus em espírito, não de forma física, ele vê uma abominação praticada dentro do templo. Uma estátua que causa ciúmes, escritas egípcias na parede, incensário egípcio, mulheres voltadas ao deus Tamos, homens voltados à deusa da fertilidade, e assim sucessivamente. Diz a Bíblia que isso causava ciúmes em Deus. Bom, eles estão no templo, mas estão mortos, porque estão no templo sem viverem em Deus. Ora, se estão no templo sem viverem em Deus, existia um problema na mentalidade judaica. Qual o problema na mentalidade judaica? O templo de Deus não cai. Então eles acreditavam que Deus, por se manifestar no templo, dependia do templo, e por ser Deus, o templo não cairia. Esse é o conflito dos judeus com Jeremias. Não é o cativeiro, é Jeremias dizer que o templo vai cair. Eles diziam: esse templo não cai. Como Deus está percebendo que o povo fez do templo não um lugar de verdade, mas um lugar de desabafo, de mentira e de outras práticas, Deus diz: eu vou derrubar o templo para mostrar para vocês que eu não dependo do templo para a manifestação, mas vocês é que precisam do templo. Bom, para encurtar, o capítulo 9 é a consequência do 8. Como eles estão vindo para o templo, mas não viraram templo. Como eles estão indo para a igreja, mas não viraram igreja. Deus disse: eu vou acabar com isso para vocês entenderem que viver em mim é muito mais do que frequentar um templo. Estar em mim
é muito mais do que frequentar uma igreja. Aí Ezequiel diz no capítulo 9, olha a descrição, e eu vi que a glória de Deus entre os querubins foi assunto aos céus. O que ele está dizendo? A glória de Deus se retira do templo. E quando a glória de Deus se retira do templo, imediatamente ele se volta ao norte, e voltando-se ao norte ele vê 6 homens com armas destruidoras. Olha que Deus não inverte a ordem dos valores. O que está acontecendo? A glória sai, os homens aparecem. Não é os homens aparecem para a glória sair. Esses anjos com armas destruidoras só surgem depois que a glória sai. E olha que o templo, meu amigo pastor Marcelo Brunner, era feito de pedras encaixadas, revestidas com prata, com madeira de cedro, revestidas de ouro, com chão de ciprestre, teto de ciprestre e escadas de sândalo, com 2 colunas de bronze na entrada. Era quase indestrutível. Só que quando a glória de Deus sai, imediatamente a destruição aparece. É Deus dizendo ao povo: se a minha presença não estiver, não há riqueza que suporte a destruição. Quando esses homens vêm caminhando, pastor Marcelo, esses 6 homens, dentre eles um homem vestido de linho, e esse homem vestido de linho está com um tintureiro de escriba na sua cintura. Deus olha para o homem de linho e diz assim: antes que a destruição comece, molhe a caneta na tinta, passe no meio de Jerusalém e marque a testa dos que não se corromperam, no capítulo 8, com um sinal. Olha isto, olha como a Bíblia é profunda e tudo se encaixa. Bom, lá vai o ser. Guarda a arma. Antes da destruição, Deus é justo e não condenará todo mundo. Existe um povo dentro de um povo. E aí ele vai molhando a caneta na tinta e vai marcando com um sinal a testa de quem não se corrompeu. Os que se corromperam, logo em seguida, diz o texto, que Deus manda, ou seja, que de imediato sejam exterminados. Mulheres, grávidas, crianças, donzelas, velhos, homens, guerreiros, não importam, todos caem em espada. Mas cada ser com arma destruidora, quando se aproximava de quem tinha um sinal, se afastava. Aí você me pergunta: qual é este sinal? Eu te respondo, no hebraico, um tav. Ele diz: marque com um tav. Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Como o livro de Ezequiel é quase todo simbólico, figurativo e alegórico, nós tínhamos que interpretar este tav por um simbolismo. Qual é o símbolo do tav? No judaísmo, a última letra do alfabeto representa a verdade. Se você conversar com qualquer judeu, o tav representa a verdade. Como é que eu escrevo a palavra verdade, Carlos? Com 3 letras. Quantas letras? A palavra verdade em hebraico vem da expressão emet, Aleph, Mem e Tav. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, Mem está quase no meio do alfabeto hebraico, Tav, a última letra do alfabeto hebraico. Daí o provérbio judaico do entendimento da verdade. A verdade, Emet, se explica nas suas próprias letras. E qual é a explicação das letras? A verdade não precisa ser repetida. Vou repetir: todo verdadeiro não precisa ser insistente ou persuasivo, pois a verdade será verdade no começo, no meio e no fim. Qual é o oposto da verdade? O oposto da verdade é a mentira. A palavra mentira também se escreve com 3 letras. Quantas letras? A palavra mentira em hebraico é sheker. Sheker em hebraico se escreve com sin, kof e reish. Sin, kof e reish, de forma assustadora, está em ordem alfabética, como se fosse A, B e C, só que são as 3 letras que antecedem a última, que é o tav. E por isso que a mentira é o oposto da verdade, também se explica pelas suas letras. Se a verdade é começo, meio e fim, a mentira é uma atrás da outra. Todo mentiroso, para se sustentar, precisa insistir na mentira, pois a mentira não se sustenta em si só. Mas por mais que ele insista na mentira, o tav, a verdade, sempre prevalecerá por último. O que Deus está dizendo para o ser de linho? Passe em Jerusalém e marque os verdadeiros. Marque os verdadeiros. Marque os verdadeiros. Marque os verdadeiros. Aonde? Não marque os verdadeiros na palma da mão, não marque os verdadeiros na coxa, nem no peito, nem no ombro. Marque os verdadeiros na testa, no semblante. Então o anjo olhava para a cara e dizia: este é verdadeiro, faça o sinal. Este é verdadeiro, faça o sinal. Bom, se os verdadeiros receberam a marca, são esses que entram no capítulo 37, e aqui concluo. O capítulo 37 nos apresenta um paradoxo. Por que paradoxo? Porque no capítulo 8 eles estão vivos,
Mas como não estão em Deus, só no templo, Deus diz, está tudo morto. No capítulo 37, não estão só mortos, são ossos no superlativo, sequíssimos, absurdamente secos. E Deus está dizendo, tem jeito de ter vida. Opa! Amados, escute o que eu vou lhe dizer. O muro das lamentações não está na altura original. O tempo foi soterrando. E hoje o muro da lamentação, no tempo de Cristo, está cerca de quase 4 metros distante do chão. No tempo de Cristo a gente está na parte alta do muro. Se você escavar, tem mais pedaço. Tudo em Israel, se você cava, você acha. Então a arqueologia não para de trabalhar lá. Não é isso, doutor? Como é que o tempo não cobriu os ossos? Como que não tem um coveiro para recolher os ossos e colocar na gaveta? Por que ninguém enche a pá de terra e joga? Porque não são qualquer ossos. São ossos com a marca da verdade. Deus se dirige a Ezequiel e diz: porventura, esses ossos poderão ter vida? Ezequiel diz: tu sabes. Aí ele diz: então abra a boca e profetiza. Profetiza o quê? Vento dos 4 cantos, sopra sobre este vale. E Ezequiel diz: e quando eu pensava que tudo estava perdido, um rebuliço começou a acontecer no vale, e cada osso foi sendo ligado ao seu osso. Eu termino a mensagem te dizendo uma coisa só: haja o que houver, não saia da verdade. Passe o que passar, não saia da verdade. Com período pandêmico ou não permita a pressão psicológica lhe arrancar da verdade. Pois se você estiver na verdade, ainda que tudo esteja seco, ainda que aparentemente não haja vida, os mortos em Cristo ressuscitam. Era para você estar entendendo, porque já virou profético. Então levante a sua mão, porque eu quero que essa tônica profética caia sobre a sua vida. Levante a sua mão, que eu quero profetizar de forma clara e direta. Nada está perdido. Nada está perdido para os que estão na verdade, pois diz a Bíblia, não eu, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro texto ele diz: se vós estiverem em mim, que é a verdade, e a minha palavra, que a verdade, estiver em vós, pode pedir o que quiser e vos será feito. Ainda este dia, queira Deus, que antes que o domingo abrace a segunda-feira, os ventos dos 4 cantos soprem sobre o teu... Alguém está recebendo esta palavra? Haverá vida para você. Quem recebe isso, se não for pedir muito, não pegue na mão, mas a cotovela esse crente, diga para ele: nada está perdido, nada está perdido, nada está perdido, nada está perdido. Os coveiros não vão enterrar a sua vida. Nada está perdido. O velório acaba hoje. Nada está perdido. Alguém está recebendo essa palavra? 1 minuto de glória, se você sabe adorar. Nada está perdido. 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 A viúva olhou para o profeta e diz: o meu marido viveu na verdade, a minha família viveu na verdade, e enfrentando Acabe e Jezabel, sustentamos o profeta com pão e água, e agora eu perdi tudo. Elias disse: para quem vive na verdade, nada está perdido. Mas os credores estão batendo na porta. Não perguntei se bateu, a pergunta é: declara-me o que tu tens em casa. Ela disse: eu não tenho nada a não ser um pouquinho de azeite. Ele disse: serve, ajunta vasilhas, porque o azeite vai descer.
porque quem vive na verdade não morrerá envergonhado. Eu vou passar o microfone agora. Se o doutor Marcelo Bruno quiser se aproximar, pode se aproximar. Estenda as suas mãos assim, para receber. As duas. 2020 só acaba em dezembro. Será catástrofe e desgraça para quem não está na verdade. Mas você que está vindo para a verdade, você que está celebrando a verdade, você que está com os pés na verdade, Deus te trouxe esta manhã para lhe dizer: eu vou intervir nessa sua causa com resposta de vitória. Alguém está recebendo o que eu estou pregando esta manhã? Fica de pé comigo, celebrando aquele que tem poder, com uma palavra, de fazer a terra se derreter. Nada está perdido. Nada está. Oh, aleluia. 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 Alguém pode sentir a presença dele. Aleluia. Você pode desfrutar da presença dele. Nada está perdido. Nada está perdido. Nada está perdido. Há uma nuvem de Deus paralisada. Você está entendendo? O trabalhar é muito forte o que está acontecendo no mundo espiritual. Feche seus olhos, por favor. É manhã de resposta de Deus para a tua vida. É manhã de resposta de Deus para a sua vida. Nada está perdido. Oh, Espírito de glória, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Qual é a causa que você quer apresentar ao Senhor? Feche os seus olhos, eu vou te dar um minuto para você trazer a memória. Qual é a área da sua vida que você precisa de uma intervenção divina? Ceia não é lugar de tristeza. Aqui está a nossa vitória. E como Ele venceu, Ele está te dando a oportunidade de no nome dEle triunfar. De nome dEle triunfar. Converse com Ele agora. Converse com Ele agora. Converse com Ele. Converse com Ele. Converse com Ele. Converse com Ele. Jesus, Tu és tudo pra mim. Sofreste ali na cruz por mim, e mesmo na tribulação prometo a Ti, contigo estarei. Jesus, Jesus, minha vida transformou no dia em que a Ti clamei, e não importa as provações, prometo a Ti, contigo estarei, Jesus. Ninguém me amas como Tu. Entrego minha vida a Ti,
Jesus, for your life has changed. Since that day I cry your name. For every time you brought me through, I promise you, I see by your ways, see by your ways, be you. Jesus, you're my everything. The cross to Jesus just for me. So whatever you take me through, I promise you, I stay by your ways, stay by your ways with you. Jesus, for your life has changed. Since that day I cry your